Curso de Excel, aula 35. Continuando essa manipulação aí de arquivos em Excel através do PHP e usando o exemplo de contas de banco, nós vamos exibir os totais agora por categoria, mas através de gráficos. Vocês vão ver como que é fácil fazer gráficos através de PHP, né, usando o HTML. PHP gerando HTML, tá? Nós estamos aqui com o resultado, ó, vejam. As tabelas anteriores que vocês vinham vendo com as suas somas, né? Depois aqui os resumos das somas, tal qual o Excel faz, né? Estamos fazendo em PHP, né? E é muito tranquilo, esse programa aqui vai ser um modelo para vocês. E aqui estão as barrinhas dos gráficos. O que é a barra de um gráfico? É simplesmente um retângulo. Você calcula a escala, vocês devem estar vendo que está mais ou menos aqui, ó. Veja. Nós calculamos uma escala em que o máximo, o maior valor, por isso no programa nós vamos ter essa preocupação, o maior valor que é SP Santos, e no caso das unidades da federação é o RJ, alguns milímetros para frente de MG, tá? Então, com base no maior comprimento, a gente faz uma divisão para obter a escala. Então, todos os segmentos a gente faz o escalonamento dele, aplica a escala a ele, tá? E fica um gráfico simples, porém que mostra aqui, ó, quem tem os maiores valores, tá? Estão vendo? Quem está mais para frente tem o maior valor, tá certo? E aqui na barrinha está documentado de quem que é na horizontal. Esse é o gráfico mais simples de se fazer. Então, vamos ver na script, claramente. Então, o programa tem 3 partes, né? Aqui dá aquela listagem que vocês viam. Roda os totais de estado e faz uma tabela, ou seja, uma tabela sintética, e uma outra tabela sintética dos municípios ou cidades, né? É claro, com o estado aqui. Então, agora vamos ver como isso foi feito dentro da script PHP. Então, vamos percorrer aqui relaxadamente a nossa script, assim como se a gente não quisesse nada, né? Bom, primeira parte aqui, ó. Pode deixar que eu vou botar isso lá no GitHub, acrescentar um lebanqueiro 6, né? Que sempre é lebanqueiro, essa script.php vai ter a última versão. E as outras vocês vão vendo, vocês vão ter as versões de evolução até esse modelo. Então aqui, o estilo para HTML, dúvidas, é só pegar a playlist de HTML e ver os exemplos. Eles estão em ordem crescente de dificuldade, tá? Aqui, cabeçalho, como nos exemplos anteriores, que chegaram até esse, a conexão, continuamos conectando com a mesma planilha, banqueiro XLS, tá? A gente mostra a conexão, pega aquelas variáveis, né, define as variáveis de quebra, né, as variáveis para prever mudança dos valores, né, tanto para unidade da federação quanto para municípios, e temos a variável para subtotal, variável para total geral da unidade da federação, variável para total geral da cidade e subtotais por cidade. Bom, aqui a sentença SQL feita sobre a planilha, que é a mesma que vocês viram nos exemplos anteriores. Faça a conexão, a gente mostra o resultado na tela, né? Do tipo de objeto utilizado, só por curiosidade, né? São esses primeiros resultados aqui, ó, resource, tá?
e quer dizer recurso. Bom, aí entramos na tabela. A tabela de registro que vocês viram a gente construir, né? Ela inicia com seus cabeçalhos, vai dar o cabeçalho dessa primeira parte aí que vocês veem, ó. Esse primeiro cabeçalho aqui, tá? Aí, em seguida, os valores têm que ser dentro dos loops. Mas tem mais algumas preparações aqui. Porque agora, por causa da escala do gráfico aqui, ó, nós temos que saber qual que é o valor máximo para a gente fazer a escala dos demais valores, tá? Então, a gente começa com os valores máximos em 0. Por quê? Para que qualquer valor maior seja o máximo, à medida que vai passando. E no final do loop, nós teremos os valores máximos. Bom, aqui é o loop normal, com suas somas, as quebras apresentando os resultados e tal. Exatamente como os anteriores. Acrescentamos o seguinte, que nós vamos forçar os valores a serem do tipo float, porque nós vamos fazer uma divisão para fazer a escala, tá? Isso aqui se chama typecast, tá? Você força um tipo de variável, né? Força uma variável a ser de um determinado tipo. Então, esses valores serão de ponto flutuante, né? Ponto decimal, para somar nos subtotais de unidade da federação e cidade, tá? Nós teremos esse cuidado. Bom, e o resto da tabela é igualzinho nos exemplos anteriores. Agora, nós fazemos a exibição dos arranjos de soma, tá? Nós vimos isso no exemplo anterior, tá bom? Mas inserimos no loop, ó, veja aqui, ó, isso aqui é novo, ó, que se o valor aqui, forçado a ser do tipo flutuante, for maior do que aquele máximo da unidade da federação, esse loop aqui é da unidade da federação. Então, este valor que acabou de passar será o máximo para a próxima vez. Compreenderam? Tirar o máximo é assim, você roda, vai rodando, pega o valor, pergunta se o valor que está passando no momento é maior do que o valor máximo armazenado na sua variável correspondente de categoria, que a categoria é a unidade da federação. E aí fala assim, é maior do que o que está lá? Então agora o maior que está lá vai ser o que acabou de passar. E a gente imprime normalmente os valores de tabela, tá? O de unidade de federação está aqui, ó, essa pequena tabelica aqui, ó. Bom, agora nós fazemos a mesma coisa para município. Então, olha o teste aqui de máximo, tá? Vai passando os valores das contas, né? Para município. E se o valor que passar for maior do que o que está armazenado lá, a gente troca o valor máximo corrente. E ao final do loop nós teremos o valor máximo, tá? Que nós da outra vez mandamos exibir aqui, ó. Agora a gente tira, tá bom? E agora vem o gráfico. Eu quero toda a concentração de vocês para o gráfico. Ó, nós vamos repetir o loop de unidade da federação e cidade. Por quê? Porque agora nós teremos que fazer uma escala para o tamanho de 400 pixels, tá? Então, vamos olhar com detalhe isso. Bem, então agora nós vamos fazer a escala, tá? Vamos fazer a escala para unidade da federação, ó. Nós temos dois corpos de gráfico aqui, ó. Este, tá? De unidade da federação e esse dos municípios, tá? Então, confiram aqui, ó, temos dois corpos.
este de unidade da federação e este com mais elementos dos municípios. Cada um é um loop, ó, identifiquem facilmente, ó. Começa nesse eco div, acaba nesse eco barra div. Mesma coisa para ele, ó, para esse daqui, ó. O grafo começa nesse div e vai nesse eco div e vai ter esse eco barra div aqui embaixo. Tá bom? Então vejamos para o caso de unidade da federação. O id da div, né? Maiores explicações na playlist de HTML. Ele roda as unidades da federação exatamente como no jeito anterior lá para listar, listar cada cidade. Só que aqui nós estamos listando, né, um arranjo, que é o resultado que tem só as somas, tá? Correspondendo à imagem aos dados desse pequeno gráfico. Para o caso de cidades, vai corresponder a esse gráfico daqui, a essa tabela. Então, vamos lá. Então, eu rodo as unidades da federação, levando em conta que o array tem uma chave dentro do colchete, tá? De cada item, e aqui tem o valor. Colocando nesta forma simbólica aqui, tá? Então, a chave vai ser a unidade da federação e o valor vai ser a soma total dessa unidade da federação. Então, para fazer as barrinhas, ela tem um estilo. Maiores referências, vejam, na playlist HTML com CSS, com estilo. Eu vario a variável de estilo chamada width, que quer dizer largura. Então, o que é medido, a única coisa que varia, a altura é a mesma da barrinha. O que varia é a largura. Esta largura, você interrompe a formação do HTML e bota o valor que apareceu agora dividido pela escala. Tá certo? E acrescenta o px de pixel, tá? E fecha essa pequena divzinha, que é uma barrinha. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu dou um clique direito, isso está explicado tudo na playlist HTML, e dou inspecionar. E vocês verão, ó, olha lá, o widget com um valor aqui, ó, com casas decimais. Funciona, dá certinho, tá? Agora, essas três barrinhas de estado, dá pouca diferença de largura, ó, 399, 400, 393, tá? A escala teria que ser bastante grande, 1200, para vocês verem uma diferença visível entre essas barras, tá certo? Bem, para a cidade, calculo a escala, pegando o valor máximo da cidade dividido por 400, que é a maior largura que uma barrinha de cidade pode ter. Então, mesma coisa, percorro as chaves, só que, no caso de municípios, no caso dos municípios, o valor, o índice de cada item do array, do arranjo, é a unidade da federação concatenada com o nome da cidade. Então, eu sei que para tirar a unidade da federação são as duas primeiras casas, que eu faço utilizando a instrução substring, tá? De quem? Da chave, começando da casa 0, a primeira casa das strings é 0, tem o índice 0. E eu pego dois elementos, ou seja, vou pegar MG, SP, RJ e tal. E a cidade, eu pego da casa 2, que é a terceira, porque a primeira é 0, então 0, 1, 2. Então, eu pego o que tiver da terceira casa em diante, tá certo? Quem que é a terceira casa aqui? Primeira, segunda, terceira. Eu B de Belo Horizonte, daí em diante. Ou seja,
Se eu não boto o tamanho, o terceiro argumento, que seria o tamanho, que nós usamos nesse primeiro aqui, tá? Se eu não coloco, eu não preciso botar 999. Eu não boto nada. Aí ele fala assim, vou pegar tudo a partir daqui, tá bom? E mesma coisa, imprimo uma div de HTML, que é um retângulo, tá? A div é um retângulo. Então, eu obtenho essas belas barrinhas aqui dos municípios. Então, como eu disse, o código estará lá no GitHub, aponta para a pasta, e no comentáriozinho eu vou colocar quem que é script, quem que é o banco de dados. Vocês já sabem que é o banqueiro.xls, tá certo? XLS, extensão de planilha, correto? Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Qualquer dúvida, pode colocar aí embaixo. E na próxima aula, né, aí nós vamos fazer o gráfico vertical, para vocês saberem como é que é a operação, né? E numa outra a gente começa os links, né? Como que seriam os links? Eu apresento primeiramente as barras de unidade da federação. Mas ao dar o clique em uma unidade da federação, ele vai me dar as barrinhas só das cidades daquela unidade da federação. E aí nós chegaremos na lógica do Power BI, correto? Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o final aqui da nossa aula 35.